Imagine por um momento que você está diante de um capítulo bíblico que, à primeira vista, parece apenas mais uma sequência de nomes, acontecimentos e diálogos, mas que, quando observado com profundidade, se transforma em uma chave capaz de destrancar verdades que muitos ignoram. Um capítulo que funciona como uma ponte entre o silêncio de séculos e o início de uma missão que mudaria o curso da humanidade. Um capítulo que não apenas relata fatos, mas expõe fundamentos, revela princípios, confronta o coração e convida cada pessoa a entender algo muito maior do que simples eventos religiosos. Esta abertura precisa capturar você exatamente aqui, neste ponto em que curiosidade e propósito se cruzam, porque existe um momento na Bíblia em que tudo começa a ganhar uma nova forma, e esse momento é construído com precisão, intenção e intensidade. Ao olhar para ele, você percebe que não se trata apenas de uma passagem antiga, mas de uma convocação viva. É como se cada palavra chamasse o leitor para uma revelação que ainda pulsa hoje. Você não está diante de um texto aleatório, está diante de um capítulo que se destaca como um portal entre épocas, como um despertador espiritual que ecoa com força e clareza. E a questão que surge é: por que esse capítulo é tão essencial? Por que estudiosos, pregadores e cristãos ao longo de séculos voltam a ele para compreender não apenas o que Jesus fez, mas por que ele começou exatamente daquele jeito? A resposta está no modo como esse texto organiza pessoas, lugares, contextos, vozes e sinais que juntos apontam para um único propósito: revelar que o início do ministério de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas uma orquestra divina preparada com antecedência milimétrica. Tudo nessa passagem funciona como uma introdução poderosa, uma preparação cuidadosa, quase como os primeiros acordes de uma sinfonia que antecedem o tema principal. Nada ali é por acaso, nada ali é supérfluo, nada ali está desconectado da missão que está prestes a se revelar. E é por isso que, antes mesmo de mergulharmos nos detalhes, você precisa sentir o peso do que esse capítulo representa. Precisa perceber que existe um movimento intencional, uma construção planejada, um chamado que ultrapassa tempo, cultura e gerações. Esta abertura serve para convidar você a enxergar esse capítulo com outros olhos, olhos atentos, sensíveis, prontos para captar significados que normalmente passam despercebidos. Porque quando um texto bíblico é estruturado dessa forma, ele não apenas informa, ele transforma, ele prepara, ele provoca, ele convoca. E ao observar atentamente cada elemento que compõe esse capítulo, você começa a entender que nada começou de repente no ministério de Jesus. Houve preparação, houve anúncio, houve confirmação, houve alinhamento entre céu e terra. Este é o ponto em que você é convidado a entrar, o limiar entre o que era esperado e o que finalmente estava prestes a acontecer. E ao cruzar essa porta, você perceberá por que esse capítulo é considerado por muitos como a verdadeira chave para compreender o início de toda a obra pública de Jesus. O que vem a seguir não é meramente informação, é revelação, e ela está prestes a começar. Quando começamos a observar este capítulo com atenção, a primeira coisa que se torna evidente é a forma cuidadosa como o cenário é estruturado. Nada é introduzido de maneira abrupta. Existe uma construção gradual, quase como a montagem de um palco onde cada elemento é posicionado para revelar algo maior. Antes de qualquer ato central, antes da aparição daquele que mudaria a história, o texto apresenta vozes, autoridades, locais e tensões que ajudam a compreender o ambiente onde o ministério de Jesus se iniciaria. É como se o capítulo estivesse dizendo: observe as forças políticas e religiosas do tempo, perceba o que o povo enfrenta,
Entenda a atmosfera espiritual da época, porque tudo isso influenciará a compreensão do que está prestes a acontecer. O capítulo começa citando governantes e líderes, desde autoridades romanas até nomes ligados ao poder religioso, reforçando que o momento descrito não pertence ao campo da fantasia ou de uma dimensão isolada. Ele está ancorado em uma realidade histórica concreta, repleta de opressões, expectativas e conflitos. Esse contexto político não é colocado ali apenas para situar o leitor, mas para mostrar que a chegada de um novo movimento espiritual acontece em meio a circunstâncias densas, em tempos de controle, desigualdade e tensão. É nesse ambiente carregado que surge uma voz distinta, uma voz que não pertence às estruturas de poder, mas que ecoa com autoridade. Uma voz que não se apresenta em palácios, mas no deserto, que não fala com linguagem diplomática, mas com intensidade profética. A chegada dessa voz mexe com o que está estabelecido, confronta, sacode, prepara. É como se o capítulo estabelecesse um contraste intencional entre a rigidez das forças políticas e a liberdade da mensagem que está prestes a ressoar. A figura que surge neste ponto se torna essencial para compreender o que vem a seguir, porque ela não apenas aparece, mas emerge como alguém enviado com propósito. Sua presença no deserto não é acidental. O deserto carrega simbolismos profundos, lugar de transição, de enfrentamento, de renúncia, de revelação. Nesse cenário árido e silencioso onde distrações desaparecem, ecoa uma mensagem que chama o povo ao reposicionamento interior. A ideia de preparar o caminho aparece como um chamado coletivo, como se cada pessoa fosse convidada a alinhar sua vida a algo maior que estava prestes a se manifestar. Essa preparação não é apenas emocional ou intelectual, ela é prática, ética, espiritual. A mensagem atinge a sociedade como um raio que ilumina áreas ocultas, chamando à mudança, ao arrependimento, à transformação real. E o mais impressionante é que essa voz no deserto atrai multidões. Pessoas comuns, soldados, cobradores de impostos, homens e mulheres de diversas camadas sociais se deslocam até aquele lugar afastado em busca de algo que suas vidas estruturadas não estavam conseguindo oferecer. Elas vão porque sentem que aquela mensagem toca em uma necessidade profunda, a necessidade de direção, de renovação, de sentido. Existe então uma tensão interessante. O deserto, aparentemente vazio, torna-se um ponto de convergência espiritual mais vivo do que qualquer centro urbano da época. Ali, distante dos templos e das tradições ritualistas, algo novo começa a brotar. O capítulo enfatiza que essa fase de preparação é indispensável, porque antes que o ministério de Jesus se manifeste publicamente, o coração do povo precisa estar desperto. Essa é a base sobre a qual a missão de Jesus será compreendida. Se esse chamado inicial não fosse feito, se essa sensibilização não ocorresse, muitos não estariam prontos para entender a profundidade da obra que estava prestes a se iniciar. É como se o texto estivesse mostrando que toda grande revelação divina é precedida por um despertar, por um convite à reflexão, por uma reorganização interna. A preparação se torna tão importante quanto o acontecimento principal. E compreender isso ajuda o leitor a perceber que Deus não age repentinamente sem estabelecer fundamentos. Ele trabalha no terreno antes de plantar a semente. Ele remove obstáculos antes de abrir caminhos. Ele desperta antes de transformar. E é exatamente isso que essa primeira parte deixa claro. Existe uma intencionalidade divina preparando a nação para algo que ultrapassa expectativas humanas. Ao observar os elementos apresentados, autoridades em conflito, povo carente de direção, deserto como cenário de renovação, voz profética chamando a mudança, percebemos que esse capítulo não começa onde a história se desenrola, mas onde o coração das pessoas começa a ser moldado.
É nesse ponto que entendemos por que ele é a chave para o início do ministério de Jesus, porque sem essa preparação profunda, a revelação que viria seria incompreendida, abafada ou até descartada. Aqui, o texto nos mostra que antes de qualquer milagre, cura, ensino ou chamado, existiu uma preparação cuidadosa do ambiente espiritual, emocional e social, e isso transforma completamente a perspectiva sobre tudo o que virá depois. Ao avançarmos na compreensão deste capítulo, percebemos que a mensagem proclamada no deserto não era apenas um chamado genérico à mudança, mas um convite claro e direto para que cada pessoa encarasse sua própria condição espiritual. A voz que ecoava entre as pedras e o vento não suavizava verdades nem buscava agradar audiências. Pelo contrário, ela expunha com precisão a necessidade urgente de transformação interior, confrontando tanto o comportamento quanto as intenções do coração. Esse tipo de mensagem, longe de ser superficial, atinge a raiz daquilo que bloqueia o avanço espiritual das pessoas. É nesse ponto que o capítulo começa a diferenciar aqueles que apenas se aproximavam por curiosidade daqueles que realmente estavam dispostos a permitir que sua vida fosse moldada por algo maior. A mensagem era forte, direta, sem adornos e absolutamente necessária. O impacto desse discurso não era apenas emocional, ele trazia consequências práticas. A grande pergunta que surgia na mente das multidões era: o que devemos fazer? Essa pergunta revela que a mensagem despertou consciência, mexeu com a estrutura de vida deles, provocou reflexão real. E a resposta dada a cada grupo é reveladora, porque demonstra que a transformação proposta não é um sentimento abstrato, mas uma mudança ética e concreta. Para aqueles que tinham mais do que o suficiente, o chamado era generosidade. Para os cobradores de impostos, o chamado era honestidade. Para soldados, o chamado era justiça e respeito. A mensagem direcionada a cada grupo evidencia que não existe espiritualidade verdadeira sem impacto direto sobre o comportamento humano. Não basta se aproximar do movimento espiritual. É necessário que esse movimento transforme a forma como a pessoa vive, se relaciona e decide. E aqui está um ponto essencial que aprofunda a compreensão da importância deste capítulo. Ele estabelece que o início do ministério de Jesus não será recebido por pessoas alheias, indiferentes ou acomodadas. Ele será recebido por aqueles que passaram por essa jornada inicial de confronto e ajuste do coração. A preparação que a voz do deserto realiza é como uma poda espiritual, removendo excessos, corrigindo distorções e abrindo espaço para frutos verdadeiros. Esse processo é fundamental para tudo o que virá a seguir. O texto não apresenta uma espiritualidade isolada da vida real, mas uma espiritualidade que transforma rotinas, hábitos, comportamentos, intenções e relacionamentos. Cada palavra proclamada naquele ambiente árido ecoava como um convite à autenticidade, um rompimento com máscaras religiosas e uma abertura para algo genuíno. E esse é o tipo de transformação que cria terreno fértil para o ministério de Jesus. Uma das dimensões mais intensas dessa parte é o contraste entre aqueles que buscavam verdadeira mudança e aqueles que tentavam se esconder atrás de tradições, genealogias ou posições religiosas. A voz do deserto rasga a ilusão de que linhagem, cargo ou aparência externa poderiam justificar alguém diante de Deus. Isso confronta diretamente a mentalidade da época, mas também revela um princípio eterno. Deus está mais interessado na condição do coração do que em qualquer etiqueta religiosa. Essa denúncia profética atinge profundamente estruturas internas e externas, mostrando que o capítulo não apenas prepara o povo, mas também expõe as falsas bases nas quais muitos estavam apoiados. É como se o texto tirasse o véu da religiosidade superficial e revelasse um caminho totalmente novo, o caminho da sinceridade, da verdade, da vida transformada. E tudo isso se torna ainda mais significativo quando percebemos que essa preparação não é feita ao acaso. Existe um senso de urgência, como se o tempo estivesse se afunilando.
A mensagem fala sobre algo iminente, algo que está prestes a acontecer e que exige que cada pessoa esteja pronta. A urgência não está fundamentada no medo, mas na proximidade da revelação divina. É como se a voz dissesse: aquilo que esperávamos por séculos está prestes a se manifestar, e você precisa estar alinhado quando isso acontecer. Esse clima de proximidade, expectativa e preparação acende no coração das multidões uma mistura de temor, esperança e responsabilidade. Não é apenas sobre ouvir, é sobre agir. É nesse ponto que a mensagem se aprofunda ainda mais, preparando o terreno não apenas para a chegada de alguém importante, mas para o início de uma obra que transformaria o próprio significado de redenção. A voz no deserto deixa claro que aquilo que está vindo não é comparável ao que já existiu. Há uma diferença de magnitude, de autoridade, de propósito. Ao mencionar que alguém mais poderoso está prestes a se manifestar, o capítulo cria um senso de expectativa tão forte que todos que o leem são conduzidos a perceber que o cenário está montado para algo extraordinário. E é justamente essa construção, feita com intensidade, sinceridade e urgência, que torna a segunda parte deste capítulo tão essencial para entender como a preparação espiritual do povo foi estruturada e por que ela é indispensável para compreender plenamente o início do ministério de Jesus. Quando avançamos para a terceira etapa deste capítulo, percebemos que algo decisivo começa a acontecer: a transição entre a preparação e a manifestação. Até aqui, tudo vinha sendo cuidadosamente construído para despertar, confrontar e alinhar o coração do povo. No entanto, agora o texto se volta para um ponto crucial, algo que não apenas amplia o entendimento, mas altera completamente a perspectiva sobre tudo o que foi dito anteriormente. A voz do deserto, que até então vinha chamando ao arrependimento e preparando multidões, finalmente veio aproximar-se àquele que estava sendo anunciado. Esse momento não é tratado como um simples encontro, mas como um divisor de águas que muda imediatamente a intensidade do capítulo. É como se todas as palavras anteriores fossem apenas o prelúdio de um encontro que, embora simples em aparência, carrega implicações eternas. A chegada de Jesus nesse contexto não acontece com fogos, trombetas ou demonstrações espetaculares. Ela é silenciosa, humilde, quase discreta. No entanto, espiritualmente, é um dos momentos mais grandiosos da narrativa. Essa aproximação silenciosa é intencional. Ela revela que o reino de Deus não se estabelece por meio de ostentação humana, mas por meio da autoridade legítima que nasce da autenticidade, da missão e da obediência. Quando a voz do deserto vê Jesus, há um deslocamento imediato no foco. Aquela autoridade profética que confrontava multidões agora se inclina em reverência àquele que chega. Isso revela algo fundamental. A verdadeira liderança espiritual reconhece seu lugar diante de Deus e se alegra quando a glória que não lhe pertence é finalmente direcionada àquele que é digno dela. Esse reconhecimento não é apenas verbal, é profundo, é teológico, é espiritual. As palavras ditas nesse momento revelam que aquele que vinha preparando o caminho entende perfeitamente que seu papel não era ser o centro, mas apontar para o centro. É nesse instante que a grandeza de sua missão alcança seu cumprimento: preparar o povo para aquele que é maior. E essa transição é tão importante porque estabelece uma linha clara entre o que foi preparação e o que será a consumação. O que acontece a seguir é ainda mais profundo. Ao aproximar-se, Jesus se coloca na fila das pessoas que buscavam arrependimento, transformação e novo começo. Isso carrega um peso simbólico enorme. Aquele que não tinha pecado, aquele que era o cumprimento das promessas, aquele que era a própria essência da pureza, se coloca entre pecadores como alguém comum. Esse gesto não apenas surpreende a voz do deserto, mas também revela o coração da missão que estava prestes a começar. Jesus inicia sua obra se identificando com a condição humana, não vindo apenas para corrigir, mas para carregar, para assumir, para redimir. Esse ato é um sinal poderoso do tipo de líder e salvador que ele seria.
Ele não chega exigindo honra, ele chega compartilhando a dor e a necessidade do povo. Esse movimento revela que o ministério de Jesus não começa com superioridade, mas com humildade. É a encarnação viva de que a grandeza divina se manifesta em compaixão, proximidade e disposição de caminhar ao lado daqueles que necessitam de redenção. E é justamente isso que torna este capítulo tão decisivo. Ele não apenas prepara o caminho para Jesus, mas revela a forma como ele escolhe começar sua missão. A escolha de Jesus em se colocar ao lado de pecadores também quebra muitas expectativas religiosas da época. Ele não se alinha com os líderes políticos, nem com os grandes mestres do templo. Ele se alinha com o povo comum, com aqueles que reconhecem sua necessidade, com aqueles que buscam mudança real. Essa opção mostra que a missão de Jesus seria inclusiva, abrangente e profundamente transformadora. Ele não vinha para reafirmar estruturas sociais ou religiosas, mas para transformar vidas, e ele começa fazendo isso da forma mais simples possível, descendo ao nível do ser humano. Esse momento também revela uma inversão poderosa. Aqueles que vinham ao deserto em busca de mudança agora testemunham algo que muda completamente a perspectiva do que está acontecendo. Não é apenas o povo que está sendo transformado, o próprio movimento espiritual está sendo ampliado pelo cumprimento da promessa. O que antes era anúncio, agora é realidade. O que antes era preparação, agora se torna realização. E isso provoca uma reação espiritual intensa, não apenas no ambiente físico, mas no coração daqueles que testemunham esse encontro. Ao observar esse momento, percebemos que o capítulo constrói com precisão o encontro entre a necessidade humana e a obra divina. A aproximação de Jesus não apenas encerra o ciclo da preparação, mas inaugura um novo tempo. É o instante em que o que era apenas anunciado se torna palpável. É o momento em que o Messias entra em cena e o que virá a seguir dependerá completamente desse encontro silencioso, porém profundamente poderoso. Esse ponto marca o início simbólico e espiritual da missão pública de Jesus e demonstra que antes dos milagres, antes das mensagens, antes das multidões, ele escolhe começar no lugar onde o coração humano está mais aberto. É o lugar onde há arrependimento sincero, busca real e disposição para a mudança. É essa profundidade que torna a terceira parte deste capítulo essencial para compreender não apenas o início, mas a essência do ministério de Jesus. Ao prosseguirmos para a quarta etapa deste capítulo, entramos em um dos momentos mais impactantes de toda a narrativa, aquele em que não apenas a preparação encontra seu propósito, mas em que o céu se envolve diretamente no que está acontecendo na terra. Depois da aproximação silenciosa e humilde, vem o gesto que redefine completamente a percepção do que está diante das multidões: o batismo de Jesus. Embora muitos o vissem como apenas mais um homem entrando nas águas, espiritualmente aquele momento carregava um significado inigualável. A imersão de Jesus não é um rito comum. É o início visível, público e autorizado da missão que transformaria o destino espiritual da humanidade. Esse ato, tão simples aos olhos humanos, representa uma entrega profunda, uma identificação completa com os que ele veio salvar e, ao mesmo tempo, o início de uma revelação progressiva de quem ele realmente é. A cena se torna ainda mais intensa porque não é apenas Jesus e o profeta envoltos naquele instante. É o próprio céu que se abre em resposta. Essa abertura não é metafórica. Ela representa o rompimento de um silêncio de séculos, o fim da expectativa contínua desde os profetas antigos. É como se o Eterno decidisse fazer algo inédito diante dos presentes, validar publicamente aquele que agora emerge das águas. A manifestação do Espírito descendo sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, carrega um simbolismo profundo, pois aponta para a paz, pureza, missão e presença divina. Não se trata de uma experiência subjetiva, invisível ou apenas interna. O texto deixa evidente que é algo perceptível, concreto para quem testemunha, uma demonstração inequívoca de que algo extraordinário está acontecendo.
Este é o selo divino sobre aquele que iniciaria uma obra que ultrapassa os limites humanos. Essa descida do Espírito não apenas confirma quem Jesus é, mas também revela como ele desenvolverá sua missão, não por força humana, não por mérito terreno, mas pelo poder do Espírito que agora repousa sobre ele. Nesse instante, Jesus deixa de ser visto apenas como o Messias prometido para se tornar o ungido, o enviado com autoridade espiritual direta. É o marco que define o início de sua atuação, não baseada em tradição, mas em capacitação divina. E, como se não bastasse, há ainda outra manifestação que eleva a grandeza do momento, a voz do Pai ecoando desde o céu. Em um mundo acostumado a silêncio, a revelações gradativas, a sinais indiretos, ouvir a própria voz divina em um momento público era algo totalmente inimaginável. A declaração não apenas identifica Jesus como filho amado, mas também estabelece sua missão com aprovação absoluta. Essa voz rompe qualquer dúvida, anula qualquer expectativa errada e coloca diante das multidões a verdade essencial do capítulo. O ministério de Jesus começa não apenas com o reconhecimento humano, mas com a afirmação celestial. Essa fala é mais do que uma confirmação, é uma proclamação, uma apresentação oficial diante da humanidade. Com isso, o capítulo atinge um ponto culminante em que todas as dimensões, humana, profética e divina, se unem para revelar a identidade e o propósito de Jesus. O profeta prepara o caminho, o Espírito valida a missão, o Pai confirma a identidade. Esse conjunto forma uma harmonia perfeita que revela por que este momento é tão decisivo para entender o início do ministério de Jesus. Ele não começa por acaso, não começa isolado, não começa por iniciativa humana, começa por decisão direta do céu. Além disso, algo extraordinário acontece ao analisarmos a dinâmica espiritual desse momento. A comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito se manifesta diante de uma humanidade ferida e carente. É como se a Trindade estivesse se apresentando simultaneamente para mostrar que o plano de redenção não é obra de um ser isolado, mas da unidade perfeita de Deus em ação. Esse instante também estabelece um marco espiritual importantíssimo. Jesus é apresentado não como um líder político, não como um mestre comum, não como um profeta qualquer, mas como o Filho amado, cuja autoridade nasce da relação eterna com o Pai. Isso muda completamente o entendimento de quem está começando aquele ministério. Ele não está apenas assumindo um papel, ele está manifestando uma realidade divina que antecede todas as coisas. Ao observarmos esse acontecimento, compreendemos que nada no início de sua missão é impessoal, improvisado ou casual. Cada detalhe, a humildade de Jesus, o reconhecimento do profeta, a presença do Espírito, a voz do Pai trabalha em harmonia para revelar que o que está começando ali tem proporções eternas. E compreender isso é fundamental, pois nos mostra que o ministério de Jesus não nasce no campo da necessidade humana, mas no campo da decisão divina. Ao emergir das águas, Jesus inicia algo que ultrapassa o tempo, a cultura e os paradigmas religiosos. Ele inaugura o caminho pelo qual seres humanos poderão se reconciliar com Deus. E tudo isso começa naquele instante em que o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. É esse entrelaçamento perfeito que faz desta quarta parte uma das mais profundas e determinantes do capítulo. É aqui que tudo se alinha para revelar não apenas o início de uma missão, mas o início da restauração completa entre Deus e humanidade. Ao chegarmos ao desfecho deste capítulo extraordinário, torna-se evidente que nada do que foi apresentado até aqui é aleatório, simbólico apenas, ou restrito ao passado. Pelo contrário, tudo trabalha para revelar um princípio espiritual fundamental. O início do ministério de Jesus não é apenas uma narrativa histórica, mas um modelo divino de como Deus se move, prepara, confirma e transforma. A conclusão deste capítulo funciona como uma síntese poderosa de tudo que foi construído até agora, reunindo em um único ponto o chamado à preparação, a transformação interior, o reconhecimento da verdadeira autoridade espiritual e a manifestação visível da ação divina na Terra.
Quando observamos a progressão completa, desde o cenário político carregado de tensões, passando pelo chamado urgente à mudança profunda, pelo encontro entre o profeta e aquele que viria, até a manifestação clara da presença e aprovação divina, percebemos que o capítulo opera como um roteiro espiritual que continua relevante para qualquer pessoa que busca compreender não apenas quem é Jesus, mas por que ele iniciou sua missão da forma como iniciou. Essa conclusão nos leva a entender que o movimento de Deus sempre começa antes do que vemos, antes de Jesus falar, antes de realizar qualquer milagre, antes de convocar discípulos, antes de ensinar multidões. Houve preparação, limpeza de terreno, confrontos necessários, realinhamento de corações. Isso revela que o verdadeiro avanço espiritual não ocorre de maneira improvisada, mas nasce de um processo intencional, onde Deus trabalha tanto no ambiente quanto nas pessoas. Esse padrão se repete ao longo da história bíblica e continua atuando hoje. O capítulo não apenas narra o passado, mas nos convida a reconhecer que Deus continua preparando caminhos, chamando ao arrependimento, despertando consciências e alinhando vidas para que seu propósito seja manifestado. A conclusão deste capítulo confronta qualquer ideia de espiritualidade superficial, porque deixa claro que o reino de Deus não se inicia com apresentações grandiosas, com discursos elaborados ou com demonstrações externas. Ele começa dentro do coração humano, no ponto em que a pessoa decide abandonar justificativas, romper com padrões antigos e se abrir para a transformação. Assim como a preparação do povo foi necessária para compreender quem era Jesus e o que ele veio fazer, também hoje a preparação interna continua essencial para que alguém entenda o significado do que Deus está realizando em sua vida. Essa conclusão amplia ainda mais nossa visão ao mostrar que o início do ministério de Jesus não surgiu como resposta às estruturas religiosas ou políticas da época, mas como cumprimento do plano divino. O fato de o céu se abrir e o Pai falar revela que a origem da missão de Jesus não se encontra nas expectativas humanas, mas na vontade soberana de Deus. Isso muda completamente a forma como o capítulo deve ser interpretado, não como um relato sobre pessoas que buscaram algo, mas como um relato sobre Deus que decidiu agir. E quando o céu decide agir, nada permanece como antes. Ao compreender esse processo, percebemos que este capítulo funciona como um espelho para cada leitor, porque ele mostra que o início da obra de Deus na vida de alguém é marcado por 3 elementos inegociáveis: preparação do coração, reconhecimento da realidade espiritual e abertura para ouvir a voz divina. Esses elementos continuam sendo fundamentais para qualquer pessoa que deseja experimentar transformação verdadeira. Além disso, a conclusão deste capítulo nos leva a enxergar que o início do ministério de Jesus serve como uma declaração pública da identidade dele. Antes de realizar grandes feitos, ele é revelado como Filho amado. Isso mostra que a identidade precede a missão. Ele não age para provar quem é, ele age porque sabe quem é. Esse detalhe tem implicações profundas para qualquer pessoa que busca crescer espiritualmente, pois revela que o ponto de partida não é desempenho, conquista ou mérito, mas identidade. A mesma voz que declarou amor e aprovação sobre Jesus é a voz que, por meio da obra dele, continua chamando e restaurando pessoas até hoje. O capítulo também encerra com uma sensação de movimento, de continuidade. A partir do momento em que o céu se abre, nada mais permanece estático. Há um impulso espiritual que leva Jesus adiante, não apenas para iniciar um ministério, mas para mudar a história para sempre. E isso é talvez o aspecto mais marcante desta conclusão. O capítulo termina, mas o propósito que ele revela não termina ali. Ele se desdobra em toda a vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus. Ele não aponta apenas para o início, mas para a razão de tudo o que viria posteriormente. Entender este capítulo é entender que o ministério de Jesus não começa no palco, mas no deserto. Não começa na multidão, mas na humildade. Não começa com aclamação humana, mas com aprovação divina.
E essa estrutura é tão poderosa que continua ecoando hoje. Assim, ao concluir este capítulo, percebemos que ele é mais do que a abertura do ministério de Jesus. Ele é a chave interpretativa de toda a sua trajetória. Tudo o que ele fará a seguir, cada ensino, cada milagre, cada confronto, cada gesto de compaixão, está profundamente conectado com este início cheio de propósito, humildade, identidade e manifestação divina. Essa conclusão nos deixa diante de uma verdade incontornável. Compreender o início é compreender o propósito. E quem entende este capítulo nunca mais vê o ministério de Jesus da mesma forma.